Antes do vlog começar, lembre-se que você pode ativar as legendas. É só clicar no ícone CC e na engrenagem ao canto da tela e selecionar o idioma para suas legendas. Nova York, muitas vezes chamada de Big Apple, a Grande Maçã, ganhou esse apelido graças à sua vibrante cena cultural e artística, incluindo o jazz. O termo se popularizou na década de 20, quando o jornalista esportivo Fitzgerald o utilizou em suas colunas para descrever o circuito de corridas de cavalos na cidade, onde ganhar a Big Apple era o grande prêmio. Mais tarde, músicos de jazz adotaram essa expressão, vendo Nova York como o auge do sucesso, um lugar onde as oportunidades eram tão grandiosas quanto a própria cidade. Como berço do jazz moderno, Nova York moldou a história do gênero com as big bands do Harlem e a revolução do bebop no Greenwich Village, definindo eras do gênero. Lendas como Duke Ellington e Miles Davis deixaram sua marca na cidade. Hoje, nós aqui do Choro das Três vamos encerrar a nossa visita a Big Apple, celebrando esse legado do jazz. Vamos passar a nossa última noite aqui em Nova York, num tradicional clube de jazz nova-iorquino, imersas nessa atmosfera musical. Vamos lá com a gente!
But you gotta hold it.
Carioca é assim, gente. Música ao vivo até tarde da noite com rato andando na rua. A gente veio aqui hoje num bar super tradicional chamado Monas e que tem música ao vivo às terças-feiras. Tem aqui uma roda de jazz, né? Então tem a banda da casa e músicos que estão passando pela cidade ou que moram por aqui vão aparecendo durante a noite para dar uma canja. E hoje a gente veio aqui com o David, que trouxe a gente. A gente tocou um pouquinho, nós filmamos também um pouquinho da roda para vocês e recomendamos muitíssimo. Então, se você estiver aqui por Nova York, pode procurar pelo Monas, porque tem música quase todo dia, diferentes estilos, e às terças tem o jazz. Então, se estiver passando por aqui, é parada obrigatória em Nova York, mesmo com os ratos andando à noite no lixo tentando te pegar. Finalmente de volta aqui para o Cape Cod, depois de um dia inteirinho de viagem. De carro normalmente são aí umas 5 horas de viagem, com motorhome é um pouquinho mais, como vocês já sabem, né? É uma viagem um pouco mais lenta, mas que valeu muito a pena. A gente passou dias muito gostosos em Nova York e a experiência de poder gravar um disco direto, né? Direto no vinil, foi muito especial, foi extremamente cansativa também, mas foi espetacular e a gente pôde ter esse gostinho, né, do que os músicos que a gente tanto admira da época de ouro, né, passavam no dia a dia deles de gravação e como é que era essa adrenalina de você ter que tocar e não poder fazer não ter nenhum errinho, tem que sair tudo perfeito e essa, de certa forma, essa pressão que a gente com a tecnologia nem percebe que não existe mais, né? Então foi muito bacana, a gente gostou muito. Depois ainda poder passar uma noite inteira ouvindo música, tocando, foi muito especial. E agora, de volta aqui pro Cape, pra casa da Perry, onde essa semana a gente vai celebrar o Thanksgiving, que é um feriado muito importante aqui nos Estados Unidos. Então vai ter ceia, vai ter peru e tudo mais. E eu vou mostrando para vocês, como sempre, esse nosso dia a dia por aqui. Agora a turnê tá acabando, então as coisas estão um pouco mais tranquilas nesse sentido de show, de compromisso. A gente está resolvendo uma outra parte, que é a parte burocrática, né? Documentação, para poder voltar com as cachorras e tal. Então tem muita coisa que eu acabo não filmando, porque para mostrar para vocês fica um pouco monótono, mas sempre tem alguma aventura por aqui, então fiquem de olho. Tá frio! Eu e a mamãe viemos aqui, ó, mãe, dá um oi. Oi! Caminhar com a Lola e com a Bibi. Tá frio, tá dia bonito, mas tá ventando. Nem tá muito frio, tá uns 7 graus, mas o vento é muito, muito gelado. Então eu deixei, ó, tô até quase tampando o olho, pra não ter perigo de dar sinusite. E a gente tá caminhando aqui no bike path, mas tá um dia lindo. A paisagem aqui é linda, tá sendo muito bom. It's the morning before Thanksgiving and I'm here with David. We're gonna go oystering. Look at his long boots. And he's got that tool there to scoop the oysters. I've got a pair of boots too. Gloves. Here we go. And here's someone who has already caught her basket of oysters this morning. So there's a limit of a basket? One basket, yeah. And carry the basket together. Okay. Maybe. Well, we'll see. We'll see how So are you getting just oysters or clams too? Mostly oysters. There may be a clam or two mixed in.
Okay. Normalmente, em novembro, eles liberam a pesca de ostra aqui nessa praia de Falmouth. E a pessoa precisa ter uma credencial, né, um registro para poder pegar uma licença para pegar essas ostras. E é liberado nos finais de semana. Como amanhã é o dia de ação de graças, eles liberaram excepcionalmente hoje na quarta-feira. E aí você pensa assim, nossa, mas né, todo mundo vem pegar, eles têm direito a pegar uma cestinha daquela ali de ostra por semana. Se todo mundo vier pegar, não vai dar problema, né, desequilíbrio. Mas a cidade mantém uma fazendinha de ostra. Então eles vão soltando as ostras aqui para manter o equilíbrio, manter o número certo de ostras aqui. Então já é tudo pensado para as pessoas poderem usufruir, né, de poder pescar essas ostras, ter acesso a esse tipo de proteína gratuitamente. Muita gente adora a ostra, né? O David aqui é louco por ostra, mas sem também danificar demais, sem impactar demais aqui o ambiente. Muito legal, né? Estamos aqui prontas para o jantar de Thanksgiving. Eu vou dar umas piadinhas para vocês aqui na mesa, mas uma coisa bem discreta para não ficar chato essa coisa de filmar. Mas vamos lá. Olha aqui o peru, gente. A Corina fez isso aqui, ó, que eu sempre vim desenho para vender aqui. E aí a gente acabou fazendo, que a gente esqueceu de comprar e dar estoque final aqui de apresentação. O Russ tá ali cortando o peru que a mamãe fez na luta. Deu muito trabalho, mãe? Deu muito trabalho? Ah, não é igual do Brasil, né? Não é igual da sua casa. Assim, é mais difícil fazer as coisas fora da sua casa, né? Nós vamos torcer então para dar certo. Eu não sei, mas acho que deu certo. E aí nessa mesa linda aqui nós temos, ó, gravy, que é o molhinho do peru. Isso aqui que é cranberry sauce, que é um molho também para pôr no peru agridoce. Aqui a gente tem purê de batata. Essas taças maravilhosas aqui com água. Flores nesse vasinho lindinho aqui, que é a irmã da Perry que fez, que ela é... acho que é ceramista que fala em português. Legumes, cenouras, aqui chama cenoura arco-íris, mais cranberries e mais cranberry sauce. E aí aqui a gente tem é o stuffing. Esse aqui é o recheio do peru, né? Aqui a gente faz separado. Aqui, ó, aspargos para acompanhar. Mesa linda, hein, gente? Não tá? E aí aqui descansando, esperando a hora só da gente tacar, tem a sobremesa. Isso aqui é torta de abóbora. Isso aqui é torta de mincemeat, que é frutas secas com menta. Nunca comi, não sei se é gostoso. Você serve essas tortas com chantilly e ou sorvete. E a torta de abóbora a gente nunca gostou. E ontem finalmente a Beckett fez e achamos uma delícia. Featuring. Olha a montanha de chantilly. Everyone has a spot. E aí, Elisa? Abram alas pro peru, abram alas pro peru. O peru foi a passeio, pensando que era papão. Tipo, de tanto que morreu de projeção. O peru dança de roda numa roda de carvão. Quando acaba fica tonto, de quase cai no chão. Quando acaba fica tonto, de quase cai no chão. O peru seguiu um dia nas águas do Ribeirão. Foi sonhando, foi dizendo que beleza.
trade name, what we call it, sort of a manufacturer was called Dobro. Dopiera Brothers is the way it came. But this in here is like a metal loudspeaker. It's all mechanical. It's an aluminum disc that's just like a loudspeaker, but the strings are what activate it. Wow. That's loud. It is. What's the And name it of was the made to be louder than a regular guitar? Yeah, Is that that's straight? it. Like That's it. this? Yeah. And you drag these back here to mute the string you don't want. Because if you're up here, this one will still ring. If you're playing way up here. Uh-huh. So if I'm playing here? Yeah, yep, you can play it there, but now see, how's it? those strings work too. There you go.
Que mais que tem? Viram aí a gente gravando o vídeo de Natal para o nosso calendário, para o nosso advento de Natal. Então fica de olho no Instagram, aqui no YouTube, também no Facebook, que a gente está publicando um shorts, que é um vídeo bem curtinho todo dia, com uma música natalina, ou com uma música relacionada ao Natal, né? E agora a gente vai sair daqui, que hoje à noite tem house concert lá no David. Tá vindo um pianista maravilhoso, que é o Gordon Webster. E ele tá vindo aí com um trio de músicos e eles nunca se apresentaram juntos, não tocam juntos normalmente. Todos são espetaculares, então hoje vai ser meio assim aquele clima lá do Monas ou de uma roda de choro, uma coisa meio improvisada, mas eu acho que vai ser bem legal. As meninas estão indo na frente, eu tô ficando um pouco pra trás, que eu tenho umas coisinhas pra resolver do vlog, mas logo logo eu tô lá pra também conferir o show. E claro, eu vou dar uma palhinha pra vocês. E aí, gostou do vlog? Então conta pra mim aqui nos comentários. Esse foi um vlog bem musical, né? Eu quero saber tudinho aí que vocês gostaram. Claro, não esquece de deixar o joinha, se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações. Queria também mandar um abração muito especial para os nossos queridos seguidores do fã-clube. Lembrar que tem encontrinho em janeiro, quando a gente voltar. Convidar você a participar, se você ainda não faz. O link está aparecendo aqui embaixo na descrição e na tela, que é o apoia.se/choro das 3. A gente se vê na próxima live e no próximo vlog. Beijo!